Boa tarde. Rapaz, Período de férias das crianças, a gente tem que gravar nos horários que consegue ficar com calma, né? Porque já deu pra perceber que quando tá com eles é uma bagunça, né? ontem mesmo eu esqueci de ler a referência que estava marcada, né? Então hoje espero conseguir ler tudo por completo. Então hoje é terça-feira, Que dia? Como é que é? 8, 8. 8 de Dia julho. 8, terça-feira de julho de 2025. São aqui em São Paulo 14 horas, 10 minutos, né? E a gente tá com uma temperatura até amena, gostosa, 21 graus, né? Céu azul entre nuvens aí, mas quando o sol começa a baixar, o ar polar gela. E a gente chega entre a noite, de madrugada, aí entre 10, 11 graus é a temperatura que está ficando aqui todas essas noites, né? Então a gente vai dar continuidade na leitura de Gênesis, capítulo 15, que fala sobre a aliança de Deus com Abrão. Ele fala assim: depois disso, Abrão, então assim, só recapitulando, no capítulo passado, Abrão liberta Ló, né? Recebe a bênção de Melquisedeque, faz o dízimo, enfim. Aí ele fala: depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. E Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, não seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Né? E tem uma referência disso, na verdade duas, né? Em Romanos, capítulo 4, versículo 18, que a gente vai lembrar aqui, 4:18 diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as escrituras, os seus descendentes serão muitos, né? E aí, outra referência disso que o Senhor falou para ele aqui, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 12, que diz assim, peraí, Hebreus 11, 12. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar, né? Então, ele continua: Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou, né? E aí essa aceitação do Senhor, né, de Abraão, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 3, também é falado sobre isso. 4, 3, que diz assim: Pois o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Então tem que acreditar, minha gente. Acreditar muito, né? E aí ele também diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, 6. Diz assim: Lembrem do que as escrituras sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou.
né? Então são diferentes livros escritos por pessoas diferentes, né? Em alguns casos, em épocas diferentes, mas citando a mesma questão. E Tiago, capítulo 2, versículo 23, que fala: assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. É tão gostoso ser chamado de amigo de Deus, que bênção, né? E aí o Senhor disse também, continuando aqui versículo 7 do capítulo 15 de Gênesis, eu sou o Deus do Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? Ou seja, Abraão é dos nossos, né? Quer dizer, mais meu, assim. Eu quero ter certeza, pai, né? Me mostra. É que ele já tinha ido para tanto lugar e teve que sair, né? E o Senhor respondeu, traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, e em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu no sono profundo e de repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele, né? E tem uma referência a isso no livro de Jó, capítulo 4, versículos 13 e 14, que fala assim: à noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e meu corpo inteiro começou a tremer, né? Quem aí já sofreu de terror noturno? E então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Gente, ele acabou de pedir um filho para Deus. Aí Deus vai lá e enche ele de alegria e fala: olha para o céu, tá vendo? Tudo isso daí, se você conseguir contar, é o número de descendentes que eu vou te dar. Aí o cara fica empolgado, né? Aí o Senhor fala: ó, tá vendo? Tudo isso aqui vai ser seu, a terra, né? Ele: Senhor, me mostra, né? Que isso tudo vai ser meu mesmo. E aí ele tem um pesadelo e o Senhor volta e fala: tá vendo? Sabe os seus descendentes que eu falei? Então, eles vão ficar 400 anos presos. Gente, referência disso. Êxodo, capítulo 1, versículos 1 a 14, que fala assim: são esses os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele por Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos, e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José, e ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam.
Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações, em todos os serviços que os israelitas faziam. Eles eram tratados com crueldade. E o Senhor avisa isso porque é culpa dele? Claro que não. O Senhor nos deu livre-arbítrio, né? Então ele só está falando, lá na frente isso vai acontecer, né? E voltando ao versículo 14 do capítulo 15 de Gênesis, o Senhor continua dizendo: mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Olha aí, né? E aí, detalhe, sobre a questão da escravização também fala um pouquinho lá em Atos, capítulo 7, versículo 6. Quando Estevão está falando, e ele diz que Deus disse a Abraão: seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra, ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos, né? Então Abraão é citado em muitas partes da Bíblia, é referência para todo o povo, né? Porque são descendentes dele. Então aí depois que o Senhor diz aqui para Abraão que eles serão libertos e sairão levando muitas riquezas, tá? Vamos ver, a referência disso está em Êxodo, capítulo 12, versículos 40 e 41. Aqui, 12, 40 e 41. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. E é a Páscoa. E aí, ele continua aqui. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado, irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão e ele disse: eu prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Né? E aí ele deixou aqui uma referência lá em Atos, capítulo 7, versículo 5. De novo no discurso de Estevão, né? Que ele fala: ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda essa terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos, né? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma referência aqui. Não, sobre isso não. Então, Deus continua dizendo a Abraão: incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Né? Boa parte desses aqui, gigantes, né? Então, numa mesma conversa, o Senhor costuma misturar vários assuntos, tá, gente? E ele dá assim, né? Presente, passado, futuro, curto, médio e longo prazo, e a gente que lute. Graças a ele. Ralph. Bom, nessa aliança, a primeira coisa que a gente tem que refletir é o crer sem ver. A maioria de nós
depois de tantas e tantas e tantas gerações de milênios, já se esqueceu do que é ter fé, assim como Jesus disse para Tomé: felizes aqueles que não me viram, mas creram. Não vão crer, Está lá crerão. em João 20. João 20. Né? Por quê? Porque desde esta época, Abraão, que depois mudou, ou Deus mudou o nome dele para Abraão, né? Recebeu a incumbência de ser o pai das nações que Deus queria, os seus descendentes. Mas ele não tirou as aflições, nem as lutas, nem as guerras, nem os exílios, que ele já sabia que ia passar. Deus já sabia de tudo, e ele disse isso para Abraão, né? Ou seja, a libertação depois de 430 anos veio com Moisés. Só que antes disso, veio Isaac, Jacó, e aí vai. José. Né? José do Egito ficou administrando ali por um bom tempo. Todo o povo da família, os 70 e poucos de Jacó, Que depois né? se multiplicaram. Né? Multiplicaram, né? Mas toda aquela geração e eventualmente a outra, a sequencial, já haviam morrido ou estavam, né? Indo embora. E outro rei veio e já desconhecia tudo aquilo que vou colocar a palavra líder daquele povo, que foi José, né? Que fez o Egito a terra que era, naquele momento, da herança do trono daquele rei que estava assumindo. Né? Isso é falta de reconhecimento, falta de conhecimento histórico, e é uma coisa que a gente preza muito, eu pelo menos e alguns grandes amigos prezam muito pelo conhecimento histórico. Saber o que veio antes de nós para ter reconhecimento do esforço daqueles que deixaram tudo pronto para nós assumirmos. Isso Deus cobra, sabe? Então, quando Deus vai e fala com Abraão e ele diz: poxa, mas o Senhor não me deu herdeiro, eu vou ter que deixar para quem? Para aquele o seu servo de confiança. Olha a cabeça de Abraão. Ele já estava com tudo pronto. Ele já tinha o reconhecimento do esforço daquele servo que dava vida por ele. Fazia aquilo que Deus gostava, né? E que Jesus veio reforçar lá na frente. Né? E que todos os seus profetas, e inclusive Salomão colocou lá em Provérbios, né? Se você é servo, trabalhe para Deus, não para o seu patrão. E se o seu patrão acredita em Deus, melhor ainda, porque aí vocês dois vão caminhar juntos. Você, servo, trabalhando para ele, mas servindo a Deus, e ele que era o caso feliz, de Boaz e Ruth, né? Ele feliz por ter servos fiéis, que são trabalhadores e prestam serviço não para ele, mas para Deus, e ele pode retribuir toda a riqueza que ele ganha por intermédio do trabalho e do esforço dos seus servos para outros. Não é só para ele acumular. É isso que é o transbordar, né? E que Jesus falou tão amorosamente no Sermão da Montanha, com um monte de gente olhando um para o outro e falando: o que esse cara está falando, que está tudo fora daquilo que todo mundo achava. Vai vir um rei que vai livrar a gente
desse império que está sobrecarregando a gente de impostos, disso e daquilo, e o rei que todo mundo falou e achou que ia vir, ia ser 1000 vezes mais forte que Davi, um guerreiro. E aí, na visão de Judas, né, ao invés dele entrar pelas portas da cidade com um cavalo e uma espada em punho, ele entra num jumentinho e distribuindo amor. E aí a cabeça de muitos pira. Né? Só que isso está escrito desde o início. E as pessoas esquecem. Por quê? Porque, assim como eu, não foram orientadas corretamente desde criança, se entregaram ao mundo e às suas diversões e distrações e desvios. E cada vez que a gente pega um outro desvio que é mais legal, é mais bonitinho, você olha para o lado e fala, não estou satisfeito. Fiz tudo o que eu estava com vontade, mas não me encheu. Só que quando você olha a distância que você está de Deus, é tão grande que você já sente medo até de pedir para Ele te ajudar. Vergonha, medo, insegurança de dizer, você desconhece, de dizer, poxa, Ele não vai nem me escutar depois de tanta coisa que eu fiz. Fora a vergonha, né? Né? Mas Ele é misericordioso, enquanto a porta da graça estiver aberta, e isso não demora. O caminho é estreito, como muitos já falaram. E Ele é o Deus do impossível, como o próprio Filho dele falou. Para nós tudo é impossível, mas para Ele, Ele é o cara do impossível. Ele faz tudo o que a gente acha que nunca vai acontecer. E aqui Ele provou para Abraão. Continua provando. Você está idoso? Quem cuida de tudo isso sou eu. Tenta contar as estrelas e vai ser o que eu vou te dar de herdeiros, não de filhos, né? Porque Isaac passou o mesmo perrengue do pai. Agora, posso? Pode. Pensa, né? O povo judeu já tinha uma tradição oral há muito tempo de passar a história de pai para filho, de todos sentarem à mesa para contarem essas histórias. Isso sempre foi sagrado para eles. E ainda assim, muitos esqueceram das coisas importantes, dos milagres, dos feitos, né? E se deixaram levar por atalhos. Imagine outros povos que não tinham essa tradição, os egípcios, por exemplo, né? E aí esqueceram da história, né, de José, e a gratidão foi pro saco. Muito rápido. Exato. Então, hoje, quantos recursos nós tivemos para conseguir, né, manter a história, para não cair no mesmo erro de novo, tudo isso é bem-vindo. Porque mesmo, diga-se de passagem, a questão do Holocausto. Tem um museu contando essa história, né, não só em um lugar, e para ninguém esquecer do horror que foi. E no entanto, né, depois do atentado, foi um atentado apenas, né? Só cuidado com as palavras, porque, né? Senão eles tiram do ar. Isso. Depois do ataque, né, do último ataque feito ao povo de Deus, ainda tem gente que acha que isso não está se repetindo, né? Enfim, mas também é bíblico. Quem abençoa o povo de Deus é abençoado. Quem amaldiçoa o povo de Deus é amaldiçoado, né? O termômetro do mundo vem de lá. E quem não conhece a Bíblia não pode, assim, independente de você conhecer a Bíblia ou não, as coisas acontecem. Sim. Você pode até negar. Não acredito em Deus. Ok,
Ele não está ligando, ele continua sendo Deus e ele que manda. Então, as leis, elas estão aí para serem cumpridas, vocês conhecendo o Código Penal, não, né? E é assim que funciona. Bom, então, essa aliança de Abraão fala muito de fé, né? De crer ainda naquilo que você não está vendo, mas porque foi Deus que falou, você confia, né? E Abraão tinha essa intimidade com o Senhor, de ser amigo dele. Deve ter sido desacreditado por muitos, mas, né? A história está aí para provar que aquilo que Deus falava para ele é verdadeiro até hoje. Talvez enquanto ele era vivo, isso não era tão forte, né? Mas tudo bem também, ele deve estar feliz lá onde ele está esperando tudo acontecer. E é assim que a gente precisa, é nisso que a gente precisa se espelhar, independente da gente morrer, né? E não, e as pessoas não acreditarem na relação que nós temos com Deus, que você tem com Deus, não se importe com isso. O que importa é nós e ele. Exatamente, né? Você sabe do que você vive com ele. Portanto, isso também nos ensina a não julgar a relação dos outros, né? Se o outro está dizendo foi Deus que me disse, respeita e pronto, acabou. Só pede, né? Se diz respeito a você, só pede confirmação dele, já que você também tem a porta aberta e ele deixou isso aberto para todos. É uma coisa que eu estava conversando com Deus hoje cedo, né? Muitas igrejas, eu falo igreja não o templo necessariamente, muitas comunidades estão pecando por excessos. Algumas muito baseadas em experiências sobrenaturais e revelações, esquecendo da palavra de Deus, o que é perigoso porque nos coloca, porque fica faltando o dom de discernimento no espírito, né? Aí outras vão para um outro oposto, que é, não, nada disso vale, nenhuma revelação, nenhum dom, isso tudo é palhaçada, vamos focar só na palavra. E aí isso sufoca, né? Pessoas que estão ali queimando dentro de si com essas revelações, com esses dons, e estão adoecendo também. Sim. Porque muitas comunidades caladas, sufocam, né? Isso. E aí, o que a pessoa pensa? Principalmente quem é novo na fé. Meu Deus, eu tô esquizofrênico. Só pode, né? Quando a própria palavra diz que Deus é tudo, né? Então... E ele se manifesta de todas as formas que forem possíveis e que forem de entendimento daquele, porque ele é didático e personalizado, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para não perder esse equilíbrio, sabe? De ter a palavra do Senhor como base, sim, mas não queremos ser Deus, sabe? Para podar a manifestação do Espírito nas pessoas e só, na verdade, pedir muito discernimento, sabe? É orar por muito discernimento, essa é a principal tarefa. E deixar o resto com o Senhor, entendeu? Porque senão eu tô deixando a igreja carente de qualquer forma, né? Ok? É isto, né? Tem muita coisa para refletir aqui, né? E a gente volta assim que Deus permitir, né? Amanhã capítulo 16 fala sobre Agar e Ismael. Quem será? Fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus e com a proteção do Espírito Santo e até mais.